Olá, estamos de volta aqui com Papo de Especialista. E nós estamos aqui com o Walter Maciel, presidente da Azequest, e com a Fabiana Carvalho, especialista de fundos do Banco Safra, para continuar a nossa conversa, que começou no programa passado, onde a gente falou da conjuntura econômica do Brasil e do mundo e das oportunidades de investimento para você, investidor. Você lá em 2019, mais ou menos, você previa que a Bolsa poderia chegar aos 200 mil pontos. Hoje, a Bolsa está em torno de 110, mais ou menos. 110, 113. Andando de lado faz tempo. O que você está vendo para a Bolsa daqui para frente? Veio uma pandemia, né, que levou a Bolsa de 120 mil para 56. Eu até, numa entrevista em julho, disse, olha, com esses pacotes dos governos, tem tudo para voltar para onde estava, voltou. Só que eu acho que a gente no Brasil depois pegou esse aperto monetário muito forte, né? E depois disso teve toda a volatilidade política que eu acho que atrapalha muito. A gente voltando para um bom caminho e com essa queda de juros contratada, eu acho que um preço justo para a Bolsa, preço-lucro, olhando para a média histórica do mercado brasileiro, é uns 150 mil. Isso no ano não que vem, no ano que vem, né? 150 mil no final do ano que vem. Olhando para algumas empresas como Magalu, Via Varejo, que hoje virou Casas Bahia de novo, etc. Eu não fico muito otimista. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande nos bancos, estão muito, muito descontados. A parte de logística, a parte ligada ao agro, com a queda de juros, tudo que tem fluxo de caixa muito longo, setor elétrico, shoppings, construtoras, Minha Casa Minha Vida voltando. Eu acho que a gente tem ali uma oportunidade muito grande, mas tem que ser muito cuidadoso. O que a gente tem hoje no fundo, basicamente, é uma posição. Primeiro, né? Conflito no Oriente Médio. A gente não falou disso mais especificamente. Se os Estados Unidos mandou um segundo porta-avião, 2 porta-aviões para o Oriente Médio, não acontece desde a guerra do Iraque. Isso é um sinal que tem alguma coisa. E tem um jogo geopolítico atrás, uma guerra fria com a China, tem um conflito Rússia e Ucrânia. A Rússia se beneficia dessa confusão porque a atenção americana e os recursos também ficam divididos, inclusive no momento em que o Congresso está discutindo se vai ter fechamento ou não, aprovação ou não do orçamento americano, uma demissão do líder republicano na Câmara que nunca aconteceu na história americana. Então, num momento delicado, você teve esse ataque horroroso. Isso vai ter consequências mais amplas. Se você começar a falar de um ataque ao Irã, muda tudo, porque aí você fala de um petróleo a 120, 130 ou mais, e aí vai gerar uma recessão global. Hoje, esse cenário, a gente não vai apostar no que não está vendo, mas a gente reduziu um pouco o risco das carteiras, a gente está sendo mais cauteloso, porque é necessário ser cauteloso no momento em que os riscos cresceram. Então a gente está apostando mais no que a gente consegue ver com muita clareza. O juro brasileiro curto, não o longo, o curto abriu muito. Então a gente está hoje dado, o que é dado? É vendido no nível de juros. Janeiro 26, janeiro 27. Estamos também um pouquinho dados no juro curto americano. Uma coisa é você dizer que o juro americano vai continuar alto por mais tempo. Outra coisa é você apostar que o Fed vai apertar agora. Ainda mais no momento em que o mundo está com mais medo e você tem sempre aquele flight to quality, a procura aí para o ativo menos arriscado que existe, que é o título de curto prazo americano. Nós estamos vendidos no euro e comprado no dólar. A gente acha que esse diferencial de juros entre os Estados Unidos e a Europa vai ficar ainda mais pronunciado ao longo do tempo. Isso traz mais fraqueza para o euro. E a gente está também comprado na Bolsa Brasileira. Por essas visões. O juro brasileiro vai continuar caindo. Certamente será aprovado um imposto dos fundos exclusivos. Deve ser também aprovado algum imposto sobre os fundos offshore. Mas, por exemplo, acabar com o JCP ou outras propostas, não só mais ousadas, eu acho que equivocadas do governo, queriam causar uma fuga de capitais e até uma retração da atividade econômica, o Congresso não vai deixar passar. Então, assim, a gente está num país hoje mais evoluído, institucionalmente muito mais forte. Reforma tributária, você acha que passa e o que muda naquela sua previsão em relação dos melhores investimentos? Eu acho que a reforma tributária vai passar, mas uma reforma tributária menos ambiciosa, que por sinal acho que é o correto, porque a mais ambiciosa não vai passar.
Por quê? Porque uma reforma muito ambiciosa muda muito. Sempre tem quem ganha e quem perde. E quem ganha e quem perde, principalmente quem perde, tem um poder de mobilização no Congresso maior. Então, uma reforma tributária que simplifique, que facilite a cobrança de tributos no Brasil e que acabe com os impostos em cascata, vai aumentar necessariamente a produtividade do país. As reformas estruturantes do governo Temer e do governo Bolsonaro, e foram muitas, e a redução do tamanho do Estado, pela primeira vez no Brasil fazendo um crowding in e dando dinheiro para o empresário investir em vez do governo, trouxeram um aumento do potencial de crescimento da economia brasileira. Então, sou muito animado com o Brasil estruturalmente. O que a gente tem que ver? Não tem onda nenhuma de commodities no mundo. Pelo contrário, a China está péssima. A China está repetindo, eu faço aqui sim uma previsão, o Japão dos anos 80. No dia que chegaram lá e falaram, pô, vai passar os Estados Unidos. O Japão recebeu aquele abraço, já abriram a champanhe antes. Desde os anos 80 o Japão está patinando. Acontecendo a mesma coisa agora com a China. Aquela onda de investimento em commodities metálicas por infraestrutura. Infraestrutura tem um momento que você fez 10 aeroportos na mesma cidade. Vai ficar com o aeroporto fantasma, não tem mais o que fazer. Então acho que a China perdeu esse drive e talvez por isso ela esteja tão agressiva na política externa. Então a gente olhando hoje para o Brasil, não tem onda. O que tem é um país que está ficando globalmente estratégico na parte agrícola. E isso não vai embora, o cara não para de comer. O cara para de comprar minério de ferro, mas não para de comprar comida. Então o Brasil virou um país estratégico em alimentos, já está contratado desde lá de trás, quando o Lula botou a mão lá no óleo, o pré-sal é um projeto super complicado, complexo tecnologicamente. Os próximos 4, 5 anos agora é quando faz o ramp-up de produção. Então a gente também vai virar um dos 5 maiores exportadores de óleo do mundo. Então, olhando para o setor externo, tem tudo para acontecer com o Brasil, um pouco do que aconteceu com a Noruega, um pouco do que aconteceu com os Emirados Árabes. Você vai ter muito crescimento de exportação. Primeiro o exportador recebe essa renda, mas depois ele gasta na economia local e isso vai pegando. Né? Ele contrata mais gente, compra um carro, compra uma fazenda, esse dinheiro circula e todo mundo enriquece. Então, assim, eu sou muito animado com o Brasil a longo prazo. O que a gente não pode ter é retrocesso. Para quem tiver um pouco de paciência e um olhar de longo prazo, eu acho que a gente tem um horizonte aí para os próximos anos muito bom. Fabiana, e você? O Walter citou aqui vários investimentos que ele acha que vão dar certo daqui para frente. O que você recomendaria para o nosso investidor que está assistindo, o médio investidor? Onde que é o investimento seguro no Brasil, neste cenário que o Walter traçou? Ótimo, eu vou começar pelo fim da pergunta. Não existe o melhor investimento. Quando o investidor ele busca, né, um único investimento para colocar 100% do seu recurso, ele começou errado. Eu acho que a ideia é sempre buscar uma carteira bem diversificada, buscar uma instituição e um banco que monte, né, um asset allocation, olhando à frente, olhando o que está acontecendo no cenário. A gente tem oportunidades na renda fixa, a gente tem oportunidades em inflação ainda, o prêmio na renda fixa está atrativo, mas a gente não pode deixar de olhar um investimento como um fundo multimercado, como a estratégia macro da Azequest, né, o Azequest Multi PWR, como uma oportunidade de gerar alfa, de gerar ganho em relação a essa renda fixa tradicional. Os fundos, eu costumo dizer que o multimercado ele não deve ser encarado como um tiro de 100 metros. Precisa entender o multimercado como uma maratona. E quando eu olho o multimercado como uma maratona, olhando esse horizonte de longo prazo, 2, 3 anos, eu entendo que a consistência desse produto, né, claro, ajustando esse risco, calibrando o tamanho das posições, faz a diferença no longo prazo. E quando olhamos gestoras como a Azequest, entre outras, né, referências e muito conceituais no mercado, a gente consegue ver essa consistência no ano a ano. Então, não existe um Clay. É importante ter um portfólio muito bem diversificado. O Azequest Multi PWR compõe muito bem esse portfólio, as rendas fixas também, as estratégias internacionais para ter essa descorrelação com o risco doméstico, né? Por pior que possa parecer, é importante entender que quando a gente tem muita volatilidade, o que acontece com o dólar, né? O dólar costuma se fortalecer nesse curto prazo, então é importante eu ter uma parcela dolarizada dentro do portfólio, enfim, não existe a gente precisa realmente ter um portfólio muito bem diversificado.
Eu acho que é isso, né, Walter? Acho que a conclusão da conversa com dois especialistas em fundos aqui é o seguinte: é melhor você colocar o seu dinheiro na mão de alguém que acompanha tudo, né? O Walter deu aqui uma aula que falou de geopolítica internacional, falou de política nacional, de futuro da Bolsa, enfim, você coloca coloca o seu dinheiro na mão de quem tem uma visão ampla e vai cuidar direitinho do seu dinheiro. É isso, Walter? Eu creio que sim. Eu acho que, de novo, eu costumo brincar, né? Eu tenho mais de 30 anos de carreira, eu nunca peguei 2 anos seguidos de céu de brigadeiro no Brasil. Se a gente for fazer uma história aí de crise, por sinal, eu comecei minha carreira no Banco Safra. E aí, no meu primeiro ano aqui no Safra, teve o impeachment do Collor. Depois entrou o Itamar. Aí teve a eleição do Fernando Henrique. A gente ficou animado, veio a crise do México. Depois teve a Argentina, a Rússia. Então, assim, desde o começo é crise quase todo ano. Então, assim, o gestor brasileiro, e eu acho que isso é uma grande vantagem, o gestor americano pegou aí na segunda metade do século XX uma economia que só cresceu com condições absolutamente estáveis. Ele é pouco treinado para a crise. O gestor brasileiro, ele é pouco treinado para um ambiente sem crise. Eu acho que se a gente pegar 4 anos aí maravilhosos, o pessoal vai ficar meio perdido. Falar, o que eu faço agora? Então, assim, nós temos hoje um time muito grande, são mais de 50 pessoas na gestão. A turma do nosso time macro trabalha junto há mais de 15 anos. O MEC, que é o head da área macro, foi tesoureiro do HSBC por mais de 10 anos, tesoureiro do Bradesco, depois montou a MZK, trouxemos ele para a ZQuest com toda a equipe. Então, assim, é uma equipe que está muito preparada para cuidar do teu dinheiro e saber escolher, inclusive, esse momento. O momento de acelerar, o momento de reduzir, o momento de frear. Então, assim, nós hoje estamos cautelosamente otimistas, de curto prazo, e cautelosamente posicionados. Vai ter um momento em que as coisas vão clarear e aí você acelera e aumenta as posições. O que você não pode é gerar lá -2, -3 na cota do cliente. Infelizmente, o que a gente está vendo hoje na indústria multimercado é que tem muita gente no ano no negativo, né? Então, qual o trabalho que a gente está fazendo agora? Não jogar o ano fora. É isso. E não colocar o seu dinheiro em risco na hora errada. Certo. Eu gostaria de agradecer muito o Walter Maciel pela presença aqui, pela aula que nos deu de economia, e a Fabiana Carvalho. E até o próximo Papo do Especialista.